Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso encontro, nossa aula de discipulado 1 e trazer para você uma informação muito importante a respeito do nosso último tópico do nosso encontros, tá? Que nós tivemos aqui, foram 4 encontros, mas esse último é algo importante que vai trazer para você o objetivo do discipulado. Então, quando nós começamos a caminhada discipular, nós precisamos saber onde nós queremos chegar com o nosso discípulo. É um lugar que você, como discipulador, chegou e está desenvolvendo nele. Lembra que nós falamos aqui que o discipulado ele tem começo, mas ele não tem fim. É uma jornada que nós vamos nos aperfeiçoando dia a dia. E assim como discipulador, você tem que deixar isso claro para o seu discípulo. Então, nesse último tópico, que nós vamos falar sobre o objetivo do discipulado, é bem simples também. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus é que nós venhamos nos tornar a semelhança de Cristo, ou seja, varão perfeito, ou seja, uma pessoa madura. Então eu queria transformar essa palavra aqui e dizer para você que o objetivo do discipulado, de uma maneira bem simples, é a maturidade cristã. É o discípulo, assim como você como discipulador, conseguir chegar num ponto de maturidade cristã. Por que, Maurício, você está falando isso? Porque a maturidade é o ponto que o discípulo, tanto o discipulador como o discípulo, eles estão num nível de frutificação plena em todas as áreas da vida dele. Não quer dizer que todas as áreas da vida dele está concluída, não. Está aperfeiçoada, mas ele já chegou a uma consciência de quem ele é em Cristo, de quem Cristo é para ele, e que o que a palavra de Deus é para ele, o que a igreja representa para ele, ou seja, ele tem uma consciência do papel dele no mundo. Como filho de Deus, como sal da terra, como luz do mundo, ele tem essa consciência. Então, quando o discípulo ele alcança esse nível de maturidade na caminhada discipular, você vai entender isso, você vai compreender isso. Então, se perguntar para você, Maurício, qual o teu propósito com o discipulado? Conduzir meus discípulos à maturidade cristã, uma consciência a respeito de quem ele é em Cristo, de quem Cristo é nele, do que é a igreja, do que é a missão dele, o papel dele no mundo como filho de Deus. Porque aqui ele vai desenvolver para todos os lados. Ele já vai estar fazendo outros discípulos, ele já vai estar integrado na vida ministerial da igreja, ele vai estar consciente do seu testemunho para os de dentro da igreja e para os de fora. Entende? O papel dele. Então, algumas coisas nós vamos precisar ser abordadas nesse último tópico nosso, que é o caminho da maturidade. Então, o caminho da maturidade começa como o seu discípulo está lidando com a palavra de Deus, como ele está entendendo a visão de Deus com a sua palavra, como ele está vivendo a vida de intimidade dele com Deus, se ele consegue ter o tempo dele com Deus, se ele tem uma vida cristã autônoma, se ele forma pensamentos a respeito da vida cristã de uma maneira clara, se tem áreas da vida dele que ele ainda não está controlada pelo Espírito Santo, ou ajustada, ou sendo ajustada. Então, essa consciência de maturidade cristã que vai levar o discípulo a crescer. Ele não vai ficar prostrado se em algum momento na caminhada ele cair. Ele vai saber pedir ajuda, socorro, estou aqui.
ele vai saber aonde buscar ajuda. Então, a maturidade é o alvo, é o objetivo da caminhada discipular. Então, por isso que o discipulador, ele tem que ter isso no seu coração. Ele tem que ser uma pessoa madura, experimentada. Ele precisa disso, porque é dessa forma. Então, o primeiro aspecto da maturidade, a palavra de Deus, que vai medir, que vai dar essa visão para nós. O desenvolvimento da palavra, a vida na palavra, decisões na palavra, comunhão com outros pela palavra. E o outro aspecto da maturidade, a unidade. Como ele está vivendo dentro da dinâmica da igreja. Como ele está inserido nos ministérios, aonde ele está dando fruto, com quem ele está se relacionando, como isso está sendo vivenciado por ele. Por quê? A unidade vai gerar o quê? O testemunho para os que estão ao seu redor. Então, a unidade é outro aspecto da maturidade do discípulo, porque tem a ver com a sua integração e o seu desenvolvimento no corpo de Cristo. O outro aspecto é a adoração. Adoração no sentido de vida para fora também. Aqui nós vamos trabalhar a adoração também, como na visão discipular, como estilo de vida. Uma vida que inspira outros. Por que essa vida de adoração? Vai ser o momento que você vai assim, poxa, o meu discípulo já pode ter o quê? Discípulos. Ele já pode se tornar um discipulador. Porque pela vida de adoração, pela vida de desenvolvimento dele no reino, você vai perceber isso. Você vai perceber isso. Então está na hora, quando você perceber palavra de Deus, perceber unidade, ou seja, uma integração total na vida da igreja, na vida eclesiástica, com outros irmãos, com outros ministérios, e você vai perceber o quê? Esse caminho que ele está trilhando, o caminho da adoração dele. Então você vai perceber que o estilo de vida dele, um estilo de vida de discípulo de Jesus, um estilo de vida de um verdadeiro adorador, ele vai estar vivendo esse ponto, esse desenvolvimento, esse nível de maturidade. Alegria. A alegria com que ele se desenvolve. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria. Mas, Maurício, por que alegria? Porque a alegria é um fruto do Espírito Santo que nos faz vencer os momentos difíceis. A alegria, ele é um fruto do Espírito Santo que revela como que nós estamos passando pelas lutas. Ou seja, a alegria aqui, junto com a esperança, vai mostrar a força do seu discípulo em passar por lutas, em passar por provações. Por isso que o Tiago vai dizer assim, tende por alegria, quando passar por provações. Porque essa alegria, essa forma vai produzir o quê? Perseverança. Vai ter os seus resultados. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E esse aspecto, mas então a maturidade, como nós falamos aqui, como objetivo do discipulado, é interessante nós observarmos o que o apóstolo Paulo nos coloca aqui, que eu queria tirar como exemplo da visão de uma pessoa que tem a sua vida nesse patamar, nesse nível, onde ele chega. Então, eu gostaria de tirar um exemplo de um texto para você aqui, que é bem claro, quando uma vida dominada pelo Espírito Santo. Uma vida dominada pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele nos dá esse exemplo.
Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Não há nenhuma condenação. Então, quem é o meu discípulo? É uma pessoa que tem a sua mente livre de qualquer tipo de condenação em relação ao pecado, porque agora ele já entregou sua vida a Jesus, ele está caminhando com Jesus, o Espírito Santo habita nele, ele já tem essa consciência de liberdade total em Cristo. Ele está com a sua vida livre para um bom testemunho, para andar em unidade com a igreja, para ter uma vida de adoração, uma vida fundamentada na palavra. Então não há condenação para ele. Por quê? Ele vai levar outras pessoas também a chegar nesse nível. Ele vai levar outras pessoas a chegar nesse nível. Ele vai entender que, pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo. Então, o fundamento da vida dele é Cristo. Antes ele conhecia um Cristo que o salvou. Agora ele conhece um Cristo que é Senhor da sua vida. É Senhor. Cristo Salvador e o Cristo Senhor, a quem nós devemos obediência. Obediência a Cristo e a sua palavra. E o comprometimento com a obra de Cristo, com a missão de Cristo. A maturidade. É onde ele vai chegar. Mas isso ele vai... Aqui que entra o seu desafio, o meu desafio. É nós vivermos isso que nós estamos ensinando. O meu comprometimento com a minha igreja, o meu comprometimento com a minha liderança, o meu comprometimento com a palavra de Deus, o meu comprometimento com o reino de Deus, com a minha vida de santidade, a minha vida de busca por santidade, a minha vida de ofertante, de dizimista. Então, tudo isso, meu discípulo, assim, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Porque você é o exemplo mais próximo dele. Você é o exemplo mais próximo dele. Você precisa desejar ser isso. Como discipulador, você precisa, é que nós chamamos assim, chamar a responsabilidade para nós. É isso? Na hora de decidir o jogo lá, não. Joga em mim, manda em mim. Então nós chamamos essa responsabilidade para nós. E vamos vencer. Então, é isso que ele nos coloca. Outra coisa importante que nós vamos tirar aqui é da natureza. Não é isso? Deus fez o que a lei não pode fazer. Porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana. Então, ele vai poder explicar todo o seu processo de conversão. Como Cristo o encontrou, da onde Cristo o tirou e como Cristo tem tratado ele até aqui. Porque a vitória sobre o pecado é o maior testemunho que ele tem. Então, não é o que o Espírito Santo, que Deus vai fazer na vida dele depois que ele encontrou Jesus. Não. O maior testemunho é aquilo que o Espírito Santo fez quando ele ainda estava morto em seu delito e pecado. O maior presente que ele recebeu foi quando ele não merecia nada. Foi a graça de Deus ter o encontrado, transformando essa natureza dele. Essa natureza humana, escrava do pecado, e agora uma natureza livre pela graça do Senhor Jesus. Por isso que agora ele não tem mais somente o Cristo que o salvou, mas agora ele tem o Cristo que é Senhor. E se é Senhor, ele controla, ele dirige a vida dele. E ele vai se tornar o que também? Um discipulador, uma pessoa consciente da sua missão. Por isso que a maturidade é que vai gerar isso. Senão a nossa caminhada discipular se torna uma caminhada
que nunca tem fim, nesse sentido. Porque quando nós alcançamos a maturidade, nós começamos a ir além no nosso relacionamento com o Senhor. Nós vamos começar a dar os nossos próprios frutos no nosso relacionamento com o Senhor. Então isso fica muito claro na vida do discípulo. É quando você começa a observar o seu discípulo nesse sentido de maturidade. Quando chega às lutas, ele vai saber tomar as decisões corretas, ele vai saber passar por... vai estar experimentado em todas as coisas. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que ele estava experimentado em todas as coisas. Ele estava falando de maturidade. Ele aprendeu todas as coisas. Então, nesse ponto é que nós desejamos que o nosso discípulo chegue. Mas agora, Maurício, como eu posso observar que o meu discípulo, ele é uma pessoa madura? É quando você começa também a dar ou passar para ele responsabilidade de uma pessoa madura. Então, o que você acha que é maturidade para você? Então, a sua consciência como discipulador de maturidade é que vai fazer com que você entenda isso. Maturidade é quando ele já está pregando, quando ele está cantando, quando ele está tocando, quando ele está fazendo várias coisas. Não tão somente isso. Maturidade é quando ele está passando por luta e ele continua perseverando. Ele não desiste do Senhor por nada. A casa pode cair, mas ele está firme com Jesus. Ele pode estar firme com Jesus. Se você for usar um parâmetro, o Salmo 23 é muito interessante, que ele revela um nível de maturidade muito grande. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Legal, né? Até aí. Mas aí quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum. Maturidade. Por que ele tem essa consciência? Porque a mentalidade dele foi transformada. O Salmo 23 é uma mentalidade de uma pessoa madura. Porque no final ele termina, a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Maturidade. Ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ainda. Mas como termina? A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, nada vai separar ele do Senhor. Nada tira a bondade do Senhor da vida dele. Por mais que a situação esteja difícil, a bondade será a marca da vida dele. A graça do Senhor será a marca da vida dele. Então a maturidade não é como eu venço as minhas lutas, mas é como eu passo por elas. É como eu passo por ela. Não é como eu cheguei aqui. Não é porque eu estou aqui, é como eu cheguei aqui. Porque não acabou. Quando você pensa que chegou, não, tem mais uma caminhada. Tem mais uma caminhada. Até o dia que o Senhor nos chamar. Ou até o dia que o Senhor voltar. Entende? Como é importante nós entendermos essa vida dominada pelo Espírito Santo, que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8. Então, eu acredito que quando você chega aqui, nessa natureza, porque, no versículo 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza.
Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Percebeu que agora o discipulador começa a ser um observador? Que ele começa a ver o Espírito Santo dirigir o seu discípulo. O seu discípulo já começa a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e ele consegue discernir. Ele consegue discernir a voz de Deus pela palavra, pela unidade com o corpo de Cristo, pela adoração, pela integração dele no corpo de Cristo. Então, qual o lugar que o seu discípulo está? Aonde você está? Que corpo o seu discípulo está integrado? O corpo que você estiver integrado. Mesmo que não esteja na mesma parte do corpo, como nós falamos aqui na lição passada. Ele não precisa estar debaixo da sua saia. Não precisa. Mas agora ele tem que estar no lugar que você possa observá-lo. E ele também te observar. Entende? Então, isso é interessante, essa coisa linda do discípulo, do caminho, da caminhada discipular. É muito lindo nós observarmos isso. E aqui, num outro ponto que nós falamos a respeito é sobre a fome da palavra de Deus. A fome da palavra de Deus. Que o nosso discípulo demonstra para nós. Demonstra para nós quando ele chega nesse nível de maturidade. Por quê? Ele já não tem mais fome da palavra de Deus para ele saciar sua própria fome. Não é uma necessidade pessoal. É a visão de reino que ele passa a ter. A visão de reino que ele passa a ter. Então, o nosso discípulo ele começa a ter uma visão de reino maior que as suas necessidades pessoais. O reino de Deus é mais importante. A obra do Senhor, a missão é mais importante. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para que o Cristo seja engrandecido na sua vida. Então ele vai trabalhar com muita humildade a sua performance, a sua forma de trabalhar, de agir. Ele vai estar tendo consciência disso, é que é Deus, é o Espírito Santo quem aparece, não é ele. Ele é parte integrante do corpo de Cristo. Ele não é a parte tão somente principal, mas ele faz parte de um time, de um corpo, de uma família, onde toda a família é abençoada por Deus através da vida dele. E toda a família de Deus o abençoa também. Ou seja, fora do corpo de Cristo, não tem vida. Não tem vida. O membro fora do corpo, ele vai morrer, ele vai secar, ele vai definhar, vai apodrecer, porque ele saiu do corpo. Lembra quando nós falamos no encontro passado o que precisa ser cortado e o que precisa ser podado? O que precisa ser cortado são coisas da natureza antiga. São frutos da vida de pecado. Mas o que precisa ser podado? São frutos da nossa nova vida com Cristo, que é podado para que cresça mais, desenvolva mais. E nessa visão é quando nós chegamos a ponto de apresentar para o nosso discípulo um outro discípulo. Ele está maduro.
Se ele está maduro, ele pode ter filhos espirituais. Aí você vai pegar uma pessoa, vai pegar um discípulo que está começando e vai colocar para que ele cuide. E você só vai observar. Porque agora, aí nós vai para um outro nível de discipulado. É um outro nível de discipulado. Que nós depois, vocês vão estar ouvindo sobre a maneira do discipulado multiplicador. Mas quando nossa vida, como discipulador, você é um pai espiritual desse novo crente. Eu gostaria de chamar muito a sua responsabilidade para isso. Deseje no coração cuidar de um novo crente. Mas decida isso no coração. Não decida na sua emoção. Não decida porque outros estão mandando, porque outros querem, não. Tenha um tempo com Deus, busque isso em Deus. Senhor, eu quero um discípulo. Eu quero alguém para que eu possa investir na vida dele, um novo. Alguém que realmente que tenha problemas, que tenha luta, que tenha dificuldade, porque é assim que o novo crente vai chegar. Tem uns que chegam assim, mais ou menos, prontinho. Aí todo mundo quer esse, né? Esse eu quero aquele. Aí começa a cair no risco, gente. Porque isso aqui, eu estou falando de maturidade, começa no risco, cair no erro de começar a escolher a quem discipular. Cuidado. Aqui vai um alerta. Cuidado para que você não possa estar sendo provado por Deus nessa área e você não entenda isso como discipulador. Cuidado nas escolhas. É melhor Deus fazer. É melhor o Espírito Santo direcionar. Sabemos que o discipulado é intencional. Sabemos que tem isso. Mas nesse primeiro aspecto da vida do novo crente, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por isso que nós falamos que tem níveis de discipulado. Quando você quer discipular um líder ou uma pessoa para um propósito específico, para uma área de ministério, para uma liderança, para desenvolver um trabalho, é uma outra situação. Mas o que eu estou falando a respeito dos nossos novos crentes. Nem sempre você vai escolher. Às vezes, o novo crente vai te escolher. E você vai ter que ter maturidade para entender como o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida em relação a esse novo crente. Na sua célula, vai chegar. E você tem que ter o seu grupo muito aberto para cuidar desse novo crente. Vai chegar na igreja. E isso também pode ser fora da igreja, pode ser lá no seu trabalho. Pode ser no seu condomínio, na sua vizinhança. Pode ser em qualquer lugar. O Espírito Santo trabalha de várias formas. E minha oração é que você peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele dê a você discípulos. Isso vai cooperar com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com a sua vida ministerial, com a sua missão de reino de Deus. Porque a maturidade que você tem vai gerar esses frutos. Vai gerar isso na sua vida. Terminando. Quando buscamos a palavra, nós alegramos o coração de Deus. Quando buscamos a palavra, nós alegramos o coração de Deus. Quando nós buscamos viver
cumprir esse chamado de Deus, essa missão de Deus, você alegra o coração de Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, Deus olhou para ele e disse assim: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Sabe o que Deus estava falando? Esse meu filho aí vai cumprir todo o meu propósito. Esse meu filho vai consumar a obra que eu entreguei a ele para fazer. É esse meu filho que vai fazer isso. É você. Nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus está olhando para a sua vida, para a sua história, e está dizendo: é você. Que eu vou entregar vários discípulos, você terá vários filhos espirituais para a glória do nome de Deus e para estabelecimento do seu reino. Então, a palavra de Deus é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Então, querido, que eu e você possamos ir e fazer discípulos para a glória do nome de Jesus, para a glória do nosso Pai e para o estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Deus nos abençoe. Muito obrigado por esse tempo com vocês. E para mim é muito precioso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Deus nos abençoe.